Boa noite, pessoal. Meu nome é Wellington, sou estudante do curso de Sistemas para a Internet na Universidade de Passo Fundo, primeiro semestre. Vou fazer um vídeo falando brevemente sobre a memória cache. Por que a memória cache foi criada? Bom, a memória cache foi implementada para acabar com o gargalo que existia na velocidade da comunicação entre a CPU e a memória principal, fazendo com que esse gargalo não exista praticamente, para que esse gargalo seja praticamente imperceptível, né? Ou seja, ele vai ser mais eficiente e mais rápido. Por isso foi criada a memória cache, né? O principal motivo assim da memória principal não conseguir acompanhar a evolução dos processadores é que normalmente a tecnologia estudada para ela, a tecnologia implementada na memória principal é para um aumento de sua capacidade, né? E não para a velocidade. E também porque a memória principal ela não é tão cara. Ela é uma memória dinâmica, não vai ser tão cara como seria uma memória cache, que é uma SRAM, que é uma memória estática. Aqui, onde fica a memória cache? Bom, a memória cache ela fica entre a CPU e a memória principal, que é onde a gente precisa acabar com um gargalo, que eu disse que existia, né? Ela é fabricada com tecnologia parecida com a fabricação da CPU, ou seja, ela é uma tecnologia cara, né? Normalmente, quando se trata de velocidade, a tecnologia ela é muito cara. Ela é uma, como eu já falei anteriormente, é uma SRAM, uma RAM estática. Aqui, como a cache trabalha? Bom, pessoal, assim, a cache ela trabalha com frequência de acertos e erros. Os acertos são chamados de cache hit, que é quando a CPU pede um byte para a memória cache e esse byte já existe na memória cache. Ou seja, a memória cache vai devolver rapidamente para a CPU. A CPU vai encontrar rapidamente o byte e vai conseguir utilizá-lo muito mais rápido do que se tivesse que entrar em contato com a memória principal, que é o caso quando acontece a cache miss. O que é cache miss? A cache miss é quando a CPU não encontra o que procura na memória cache e daí com isso ele vai ter que enviar o pedido para a memória principal, que é um caminho mais longo e mais lento, e depois a memória principal irá devolver para a CPU, que irá fazer uma cópia desse byte na memória cache, caso precise usar novamente logo ali esse dado. Aqui eu vou demonstrar um pouquinho melhor como funciona a cache hit. Bom, a cache hit é assim, né? Temos a CPU, né? A memória cache é a memória principal. O cache hit funciona assim. Como eu expliquei antes, a CPU faz o pedido para a memória cache entrega o pedido para a CPU, ou seja, aqui já está concluído essa transmissão de dados, que é o pedido do byte e a entrega do byte. Aqui, quando acontece a cache miss é quando a CPU faz o pedido para a memória cache, esse byte, esse pedido não é encontrado na memória cache, então esse pedido vai para a memória principal, que depois devolve para a CPU e que a CPU guarda uma cópia na memória cache para ser usado novamente. Aqui que eu posso explicar aqui. Aqui temos, vou explicar que na memória cache existem níveis, correto? Entendeu? Ela não é só um nível, ela não é só a memória cache, tá? Ela tem o nível 1, tá? E o nível 2. Existem casos de nível 3, mas normalmente é nível 1 e nível 2, correto? O nível 1 é mais rápido, né? Com menos capacidade. E o nível 2 ele é um pouquinho mais lento, mas não deve ser muita diferença. Um pouquinho mais de capacidade, ou seja, isso aqui acontece para diminuir a taxa de acertos e erros. Tá? Normalmente, para uma memória cache funcionar bem, ela tem que estar com uma média de 85 a 90% de taxa de erros. Né? Então, ou seja, a cada 100 vezes que eu for procurar um byte na memória cache, de 85 a 90 vezes eu tenho que acertar, eu tenho que achar esse byte. Quais as vantagens e desvantagens da memória cache? Bom, a principal vantagem, com certeza, é a velocidade. É muito rápido, ela consegue acompanhar bem o processador, consegue acabar com o gargalo
para que ela foi criada. A desvantagem é o valor da tecnologia, né? Como eu disse, tudo na tecnologia que requer velocidade é um valor mais caro. Ela fica mais cara. Ela normalmente é uma tecnologia mais difícil de se fazer, é uma mão de obra maior. São muitos circuitos que ela vai ter que ter, então com certeza vai ser sempre mais caro. Bom, pessoal, aqui, como eu disse, seria uma breve conhecimento da memória cache, tá? Vou tentar posteriormente explicar melhor como é que funciona o mapeamento e tudo mais sobre ela. Mas é isso aí, tá? Informações aqui dos integrantes do grupo que ajudaram na preparação do vídeo, tá? Pesquisa sobre o trabalho. Bom, pessoal, é isso aí. Boa noite. Até mais.